Preenchida a tabela, pessoal, agora sim nós podemos determinar as coordenadas do centroide desta peça, né, que nós calculamos, beleza? Então vamos lá. X do centroide, vai ser igual ao somatório do x vezes o volume dividido pelo volume. Isso aqui vai ser igual a x vezes o volume, o somatório, nós encontramos 5, 9, 1, 8, 3, 3, 3, né? Ó, isso vai ser o que? Milímetro a quarta, né? Ó, dividido pelo volume que nós determinamos 208.500 milímetros cúbicos. Corta esse milímetro cúbico com a quarta. Quando vocês colocam na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar esse x do centroide igual a 28,38 milímetros. Beleza? Ok, agora vamos achar o y do centroide, né? Vamos fazer aqui o y do centroide. Para este caso, o y do centroide vai ser igual ao somatório do y vezes o volume. Vai eu colocando a área aqui, isso aqui é volume. A área é quando é o centroide de um plano, né? Ó, aqui vai ser volume, né? Depois eu ajeito. Dividido pelo volume, ou seja, esse somatório de y vezes volume nós determinamos como sendo quanto? 5, 9, 4, 8, 3, 3, 3. Dividido pelo volume que nós determinamos 208.500. Isso aqui é metros cúbicos, que é a unidade de volume. Isso aqui é milímetro a quarta. Corto esse cubo com a quarta. Quando vocês colocam na calculadora, pessoal, o valor desse y do centroide vocês vão determinar como sendo 28,53. 28,53 milímetros. Beleza? E por último, o z do centroide, que vai ser igual ao somatório do z vezes o volume dividido pelo volume. Isso aqui vai ser igual a quanto? Qual foi o valor do somatório do z vezes o volume? Foi 6.072.500 milímetros a quarta, dividido pelo volume 208.500 milímetros cúbicos. Quando você corta esse cubo com a quarta, quando você coloca na calculadora, vocês vão encontrar 29,12 milímetros. Ok, pessoal? Então, pessoal, tá determinado o centroide dessa peça que nós trabalhamos com ela na segunda questão, né, pessoal? Tome cuidado com relação à determinação do centroide de cada figurinha dessa que vocês vão trabalhar, beleza? Pronto. A partir disso aqui, pessoal, nós vamos para a nossa terceira questão, né, ó, que é já com relação ao capítulo 9, ou seja, momento de inércia, né, ó. Nessa terceira questão, nós temos o seguinte enunciado: considere a figura 1, né, da questão primeira, né, e determine, primeiro, o momento de inércia em relação a x, o momento de inércia em relação a y e o produto de inércia, ou seja, a inércia em relação ao eixo x e y.
Beleza? Perceba que esse eixo X e Y é esse eixo aqui que está na base, ó, e na lateral aqui da figura. Né, ó. Depois, no item B, é que ele vai pedir o momento de inércia em relação a X', o momento de inércia em relação a Y' e o momento de inércia em relação a X' e Y', ou seja, o produto de inércia. Beleza, pessoal? Então vocês têm que ter cuidado com relação a essa notação. Então, sempre que tiver linha, é com relação ao eixo passando pelo centroide. Então, depois que a gente terminar esse item A, que é calcular o momento de inércia em relação ao eixo X e Y, eu vou colocar agora um novo eixo X' e Y' passando pelo centroide desta figura. Beleza? Então, vamos para a nossa terceira questão. Ok? Então, beleza. Pessoal, essa terceira questão, vamos utilizar o mesmo procedimento que a gente utilizou para determinar o centroide, ou seja, a estratégia é trabalhar com a figura 1, figura 2 e figura 3. Beleza? Então, vamos determinar estes momentos de inércia. Agora, pessoal, percebam que esse exercício ele é muito simples, mas vocês têm que exercitar, têm que fazer vários exercícios de forma que não erre, né? Se você fizer professor, entendi tudo, posso ir para a prova que eu vou resolver perfeito. Não vai. Então, tome cuidado. Então, vamos lá. Vamos calcular o momento de inércia em relação ao eixo X, ou seja, esse eixo X é esse eixo aqui, ó, que está passando, né, na base dessa figurinha, e eixo Y é passando aqui na lateral dessa figura. Beleza? Então você já percebe que em relação à figura 1 e em relação à figura 3, o eixo X não está passando na base e não está passando no centroide dessas figuras. Então, eu tenho que utilizar o teorema dos eixos paralelos. Mas, com relação à figura 3, o que acontece com o eixo X? Está passando na base. Então, eu já tenho a formulação. Beleza? Então, vamos lá. Com relação à figura 1. Com relação à figura 1, o eixo X não está passando na base dela, nem muito menos no centroide. Então, eu tenho que utilizar o teorema dos eixos paralelos. Então, o teorema dos eixos paralelos vai dizer o seguinte: é o momento de inércia em relação ao centroide dessa figura, ou seja, o centroide dessa figura está aqui. Então, vou calcular o momento de inércia em relação ao eixo passando por esse centroide dessa figura 1. E esse momento de inércia tabelado é a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Ok? Então, a base com relação ao eixo X passa a ser quem? Ó? Passa a ser 20. E a altura passa a ser quem? Passa a ser essa distância aqui, que é 30. Então, vai ser 20 vezes 30 ao cubo dividido por 12. Então, isso aqui é o momento de inércia em relação ao centroide dessa figura. Mas, aí eu vou calcular o quê? A distância do centroide dessa figura ao eixo aonde eu estou calculando o momento de inércia, ou seja, esse eixo X, né, já que é o I de X, e essa distância vai ser quanto? Vai ser 20 com mais 15, ou seja, vai ser 20 com mais 15, 35. Então, vai ser a distância ao quadrado vezes a área, ou seja, 35 ao quadrado vezes a área, que é quanto? 20 vezes 30, que está aqui, ó, 20 vezes 30. Então, pessoal, esse momento de inércia é com relação à figura 1, beleza? Então, agora vamos para a figura 2. Perceba que a figura 2, pessoal, está passando o eixo X na sua base. Então, vai ser formulado, já tem na tabelinha. Vai ser o momento de inércia, vai ser a base vezes a altura ao cubo dividido por 3. Então, mais a base, que é 20, né, ó, vezes 30 ao cubo
né, dividido por 3. Mas isso aqui é o momento de inércia relativo à figura 2, beleza? Mas agora vamos trabalhar com a figura 3, que é essa aqui, ó. A figura 3 da mesma forma como a figura 1. Não está passando na base, também não está passando pelo centroide. Então tenho que utilizar o teorema dos eixos paralelos. Então eu vou primeiro calcular o momento de inércia passando pelo centroide da figura 3, né, ó, que vai ser o que? A base, 20, vezes a altura, que também é 20 ao cubo. Então aqui, pessoal, já poderia ter colocado 20 a 4, né, porque é um quadrado. Então a base é igual à altura, né, dividido por 12. Mas agora eu vou determinar a distância ao quadrado vezes a área, né? Ó, a distância do centroide da figura 3 até o eixo X vai ser quanto? Ó, 20 com mais 10, 30, ok? Então vai ficar, ó, 30 ao quadrado vezes a área, que é quanto? 20 vezes 20. Eu poderia colocar 20 ao quadrado, né? Mas é sempre bom para você saber que a área é sempre isso aqui, ó. A área é sempre isso aqui, né? Ó. Então, este momento de inércia é relativo à figura 3. Quando você coloca na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar esse momento de inércia em relação ao eixo X igual a 1,33, uma dízima, vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Então, este é o valor do momento de inércia em relação ao eixo X, né? Se caso eu pedisse o raio de giração em relação ao eixo X, o R de X, você iria calcular a raiz desse momento de inércia dividido pela área, beleza? Mas não pedi, né? Aqui a gente só focou no momento de inércia em relação ao eixo X, o Y e o produto de inércia. Beleza? Agora vamos trabalhar com o momento de inércia em relação ao eixo Y. Agora vamos fazer em relação a este eixo Y aqui, pessoal. Então vocês vão perceber que o que era a base agora vai passar a ser altura. E o que era altura vai passar a ser base. E quando você faz uma análise já assim visual, ó, em relação ao eixo Y, percebe que o eixo Y vai passar na base da figura 1, né? Ó, então já é tabelado a base vezes a altura ao cubo dividido por 3. Com relação à figura 2 e à figura 3, não está passando nem na base nem no centroide. Então eu tenho que utilizar o teorema dos eixos paralelos. Então vamos lá. Qual é o momento de inércia? Para calcular o momento de inércia em relação ao eixo Y da figura 1? Vai ser a base, que nesse caso vai ser o que? 30 vezes, agora isso aqui passa a ser a altura em relação ao eixo Y, ou seja, 20 ao cubo sobre 3, né? Porque é a formulação para momento de inércia passando pela base da figura. Ou seja, além de ser da base da figura, é um retângulo, né? Ó, cuidado, porque triângulo é outra formulação. E vamos lá, então isso aqui é o momento de inércia em relação à figura 1. Mas, agora vamos em relação à figura 2. Perceba que a figura 2, o eixo Y não está passando nem pelo centroide dela, muito menos pela base. Então, tenho que utilizar o teorema dos eixos paralelos. Então, qual é o momento de inércia em relação ao centroide da figura 2? Em relação ao eixo Y. Então, toda vez que falar em momento de inércia, eu tenho que dizer qual é o eixo, beleza? Então, vai ser o que? A base, que é 30, vezes a altura, que é 20 ao cubo, sobre 12, mais a distância do centroide da figura 2 até o eixo Y. E perceba que essa distância vai ser o que, pessoal? Vai ser 20 mais a metade de 20, ou seja, vai ser 30. Então vai ficar 30 ao quadrado vezes a área, que é 30 vezes 20. Então isso aqui é o momento de inércia em relação à figura 2. Beleza. Agora vamos para a figura
3. Então, mais. Perceba, da mesma forma, o eixo Y não passa nem no centroide nem na base da figura 3. Então, tenho que utilizar o teorema dos eixos paralelos. Então, vamos lá. Mas, qual é o momento de inércia da figura 3 em relação ao eixo passando pelo seu centroide? Vai ser a base, que é 20, vezes 20 ao cubo sobre 12. Ou seja, a base em relação ao eixo Y é isso aqui. Que é o quê? Que é 20. E a altura passa a ser isso aqui, que é quanto? Que é 20. Beleza? Mas qual é a distância do centroide, da figura 3, até o eixo Y? Vai ser 20 com mais 20, 40 com mais a metade de 20, 50. Beleza? Então, mais 50 ao quadrado vezes a área, que é 20 vezes 20. Então, isso aqui é o momento de inércia em relação à figura 3. Então, quando você coloca na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar o momento de inércia em relação ao eixo Y igual a 1,6533, uma dízima, vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Então, este é o momento de inércia em relação ao eixo Y. Beleza? Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Determinar o produto de inércia, ou seja, IXY. Esse produto de inércia, pessoal, é mais fácil você fazer com a tabelinha. Nós não utilizamos a tabelinha para determinar o centroide dessa figura, que está aqui, ó. Então, nessa tabelinha que nós determinamos o centroide da figura em relação ao eixo X e ao eixo Y, eu consigo determinar aqui, se eu fizer aqui mais uma coluninha, e nessa coluninha eu vou trabalhar com quem? Com X vezes Y vezes A. Tá entendendo? E eu somando esses valores, eu consigo determinar o produto de inércia. Olha como é simples, né? Ó. Então percebam que eu já consigo, através dessa tabela, achar o produto de inércia, né? Ó. Então vamos lá. Primeira linha ali, ó, vai ser 20 vezes 30, que é A, vezes 10 vezes 35. Beleza? Isso vai ser o meu produto de inércia. Beleza? Então, pessoal, vamos fazer esse produto e depois o que é que eu vou fazer? Eu vou somar. Beleza? Então deixa eu pegar aqui já os valores, né, para não ficar utilizando a calculadora com relação ao produto de inércia, né, que eu não coloquei, mas vocês façam aqui para não ficar interrompendo o vídeo, né? Que o produto de inércia vocês vão determinar o que? 20 vezes 30. Eu devo ter feito, eu fiz isso na calculadora e não coloquei aqui na planilha. Mas se você fazer 20 vezes 30 vezes 10 vezes 35, aí coloca o valor aqui. 20 vezes 30 vezes 30 vezes 15 e coloco o valor aqui. 20 vezes 20 vezes 50 vezes 30 e coloca o valor aqui. E depois você faz o somatório desta coluna, que é exatamente o produto de inércia. Beleza, pessoal? Então, quando você faz esse somatório, vocês vão encontrar 1,08 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Ok, pessoal? Como vocês vão fazer isso em casa, né, para treinar, esse produto de inércia é mais fácil vocês fazerem por tabela. Não se preocupe não, que nós vamos fazer no item B o produto de inércia agora com relação ao centroide, né? E vocês vão verificar como é que a gente faz. Beleza? Então, pessoal, o item A nós já resolvemos. Agora vamos para o item B, né? Ó, o item B, o que é que ele quer nesse o item B?
ele quer agora o mesmo momento de inércia, sendo que agora é com relação ao eixo x' e y', ou seja, é o eixo, pessoal, que passa pelo centroide da figura. Então eu vou fazer um esquema aqui, ó, para vocês perceberem como é fácil. A minha figura é essa aqui, ó. A minha figura é essa aqui. Vou redesenhar isso aqui, ó. A minha figura vai ser essa aqui. Para ficar bem bonitinho. A minha figura é essa aqui. Nós determinamos o centroide, né? Ó, perceba que vou pegar a tabelinha para ver qual foi o valor do centroide que a gente determinou. Nós determinamos para este caso aqui, né? Ó, o centroide 27,5 para x. Então, ó, se aqui para cá eu tenho 20 e daqui para cá eu tenho mais 20, só vou passar isso aqui, ó, 7, né? Ó. Aí você determinando o x, você determina o eixo y', ok? E o y do centroide foi 26,25, ou seja, aqui eu tenho quanto? Eu tenho 20 com mais 6 aqui, ó. Aqui eu vou determinar meu eixo x', beleza? De forma que essa altura aqui, ó. Então, eu colocando esses valores, fica mais fácil de eu conseguir ter uma referência quais são os valores que eu vou determinar, tá entendendo? Ó, depois vocês vão perceber, né? Ó, então, essa altura que eu achei foi de 26,25, beleza? Que foi o centroide que nós determinamos, 26,25. E essa distância daqui para cá, foi de 27,5, ou seja, eu tenho 20, então faça um esquemazinho, pessoal, de forma que vocês não se percam. Isso aqui é 27,5. Então esse ponto aqui, pessoal, onde os dois eixos cruzaram, é exatamente o que? O centroide dessa figurinha. Então o que é que nós vamos fazer? Voltando o mesmo esquemazinho, ó. Aqui ficou meio esquisito isso aqui. Pronto. Aqui vai ser a figura 1, aqui vai ser a figura 2 e aqui vai ser a figura 3. Sendo que agora o momento de inércia ele vai ser determinado em relação a esse sistema de eixo, beleza? Então vamos lá. Qual vai ser o valor do meu momento de inércia em relação, vou fazer tudo aqui, ó, em relação ao eixo x', beleza? Então vamos lá. Perceba, pessoal, que esse novo sistema de eixo x' e y' não vai passar em nenhum centroide e também não vai passar em nenhuma base de nenhuma das figuras, ok? Ah, professor, quer dizer que se essa figura tivesse um eixo de simetria, o centroide ficaria bem definido, aí poderia ter o caso de passar ou pela base ou pelo... Sim, nesse caso sim, mas nesse caso não tem eixo de simetria, então o centroide não vai passar nem na base nem no centroide de nenhuma das figuras. Então em todas as figuras 1, 2 e 3 vou ter que utilizar o teorema dos eixos paralelos, ok? Então vamos lá, momento de inércia em relação ao eixo x'. A figura 1 está aqui. Perceba, pessoal, que na hora que a gente trabalhou com a figura 1, nós determinamos que o y da figura 1, ou seja, essa altura aqui, é 35. Então, a partir do momento que eu defino como sendo 35, pessoal, eu consigo determinar a distância do centroide ao centroide dela, que vai ser o quê? 35 menos 26,5. Olha como fica fácil. Porque quando eu for utilizar o teorema dos eixos paralelos, a distância do centroide dessa figura para o eixo que passa pelo centroide é essa aqui. Que vai ser o que? Ó? O 35 que nós determinamos quando fomos achar o centroide, que é o y dele, ó, 35 da figura 1. Esse valor 35 vai ser retirado de 26,25. Beleza? Aí fica fácil. Então vamos lá, ó. O momento de inércia em relação ao eixo x' vai ser o momento de inércia em relação ao centroide, o eixo passando pelo centroide da figura 1,
Não, que com relação ao eixo X vai ser o mesmo valor, né, que nós determinamos anteriormente. Vai ser 20 vezes 30 ao cubo dividido por 12, ok? É o mesmo valor. Sendo que agora eu vou ter que calcular mais a distância do centroide dessa figura para o eixo aqui, ó. Quando você faz a diferença de 35 menos 26,25, vocês vão encontrar 8,75. Pode utilizar na calculadora. Então, isso aqui é a distância do eixo da figura 1 ao eixo x', vezes a área, que é quanto? 20 vezes 30. Beleza? Então, esse momento de inércia que nós calculamos inicialmente, pessoal, é da figura 1. Olha como é fácil. Agora vamos para a figura 2. Então, vamos lá. Vou calcular o momento de inércia em relação ao centroide da figura 2. Né, que vai ser mesmo jeito. A base é 20 vezes 30 ao cubo sobre 12. Agora vamos calcular o que? Para o teorema dos eixos paralelos, falta a distância do centroide desse aqui, a figura 2, até o eixo X. Quando nós calculamos o centroide, qual foi o y da figura 2 que nós colocamos? 15. Tá entendendo? Então a distância de 15 até 26,25 vai ser o que? Ah, professor, estou percebendo que essa distância é negativa. Eu estou cagando e andando se ela é negativa, porque isso aqui vai ficar o que? Ao quadrado, tá entendendo? Aí você vai fazer 26,25 menos o 15, que é essa altura aqui, ó, tá vendo, ó? Menos o 15, que é essa altura aqui. Então, quando você colocar na calculadora, você vai encontrar 11,25. Então, mais 11,25 ao quadrado, né, ó, vezes a área, que é quanto? 20 vezes 30. Beleza? Então, isso aqui mais, deixa eu afastar um pouquinho aqui, ó, mais. Agora falta o que, pessoal? A última figura, que é a figura 3. Né, ó? Então, essa questão da distância vai ficar mais fácil, porque na figura 3 nós colocamos a altura do centroide de quanto? De 30. Beleza? Então, eu vou pegar esse 30 e vou ter que diminuir esse 26,25, que é exatamente a distância, ó. Porque eu disse que o centroide, né, ó, fica a uma altura aqui de 30. Então, essa altura aqui é 30. Como eu quero essa distância, vai ser 30 menos 26,25. Ok? Então, olha como fica fácil. Então, vamos lá. Isso aqui foi relativo à figura 2. Agora, vamos para 3. É a base. Não, que a base vai ser quanto? 20 vezes a altura, que também é 20 ao cubo. Então, posso colocar isso aqui, a quarta, sobre 12. Beleza? Ó. Mas qual é a distância do centroide, né, ó, até vai ser o 30 menos 26,25, vai ficar 3,75, ou seja, 3,75 ao quadrado vezes a área, que é 20 ao quadrado. Então isso aqui, pessoal, é relativo a figura 3. Quando você coloca na calculadora, esse ix', ele vai ser igual, pessoal. Então é bom vocês fazerem isso para ir testando o que eu estou fazendo. De 2,3083 vezes 10 a quinta milímetros a quarta. Ok, pessoal? Beleza. Vamos dar uma paradinha, depois retornamos com o resto da solução dessa prova. Beleza?